Olá, estamos começando mais um Seracast e hoje está aqui com a gente o pastor Anderson, depois ele se apresenta um pouquinho e nós vamos falar sobre dons ministeriais. Então, quero te convidar a participar com a gente aí dessa conversa. Pastor Anderson, por favor, se apresente para nós um pouco. Sou o Anderson, pastor da Sera Porto Alegre, casado com a pastora Stephanie e estou aí para falar hoje sobre dons ministeriais. Então, a gente percebe que existe uma falta, né, de conhecimento, de entendimento sobre os dons, principalmente os dons ministeriais. Sim. E, então, fala para nós aí um pouquinho, quais são os dons, né, onde que na Bíblia está escrito sobre eles e como é que a gente descobre, eu acho que a pergunta maior é essa, né, que eu mais ouço, é como é que eu descubro qual é o meu dom? Tá. A primeira coisa sobre dons ministeriais, que eles são diferentes dos dons espirituais. Né? O apóstolo Paulo relata esses dois tipos de dons em dois livros diferentes. Os dons ministeriais estão em Efésios, no capítulo 4. Né? E eu vou ler o texto, aí a gente continua conversando. Aquele que desceu é também o que mesmo que subiu acima dos céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Cristo. Então, os dons ministeriais, eles são dons para serviço na igreja, do corpo de Cristo. Primeira coisa que a pessoa tem que entender, o dom não é dela. O dom é algo que Deus concedeu a ela para um propósito, para um benefício. As pessoas têm, como tu falou, aquilo que o ser humano sempre faz, ele torna místico uma coisa que é sobrenatural e que tem que ser natural no meio da igreja. Né? E os dons, mesmo que sejam algo sobrenaturais, eles são uma função. E quando as pessoas elas começam a vislumbrar os dons, a falar dos dons, elas começam a criar, baseado nos nossos conceitos terrenos, algumas coisas na cabeça dela que não tem nada a ver. E por causa disso, elas não conseguem ter uma clareza do seu dom. Porque elas sonham, elas imaginam, elas visualizam que quando elas tiverem um dom, vai acontecer um negócio fora do comum, e aí todo mundo vai ver o dom que ela tem. Né? E não é a realidade. Né? Então, como é que uma pessoa, a tua pergunta foi, como é que uma pessoa descobre o seu dom? Primeiramente, no dom ministerial, é entendendo o seu papel. Ela vai entender o seu papel. Se ela não entende o seu papel no corpo, e o papel é de servir, de ajudar, de somar, de capacitar, de discipular, ela não vai conseguir entender o seu dom e nem desenvolver ele. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é entender o que é e para que serve. E aí a gente começa aí no processo de descoberta. Tá, então, apóstolo... Vamos lá, é apóstolo. Tu quer que eu vá dando um... Vamos um por um. Um por um? Beleza. O que é o dom apostólico, né? Tá. O que acontece? Quando as pessoas começam a ler esses 5 dons, né, que são os 5 dons ministeriais, elas olham e quando elas leem apóstolos, elas pensam assim, eu vou ser como o apóstolo Paulo. E elas não entendem que o apostolado, na nossa tradução, é um missionário. É aquela pessoa que ela recebeu uma missão específica para ir para um lugar específico. Isso é o apostolado. O apóstolo Paulo, ele era um plantador de igrejas. Então, o que acontece? Ele tinha a missão de ir de cidade em cidade abrindo igrejas. Mas não era assim, uma semana aqui, uma semana não. Ele passava 1, 2, 3 anos num lugar para começar uma igreja, formar liderança, e aí a igreja já ser saudável, com uma liderança pastoral, um presbitério, que era mais de um pastor, aí ele pegava e ia para outra cidade. Então, as pessoas falam assim, eu tenho um chamado, eu tenho o dom de ser um apóstolo, de ser um missionário. Então, a primeira coisa é, tu é capacitado pelo Espírito Santo para fazer isso. A segunda coisa é, quando eu faço parte de uma igreja e eu tenho um dom ministerial, o meu dom é também para servir a igreja local. Então, como uma pessoa que tem o dom do apostolado, ela serve uma igreja local? Ensinando, motivando todos os cristãos da igreja a serem missionários. Então, todo dom ministerial ele tem
dois pilares. O primeiro pilar é o meu pessoal, que eu desenvolvo, e no caso do apostolado eu vou, começo uma obra, sou um missionário em um lugar. Segundo, eu faço parte de uma igreja local e eu não estou agora me deslocando para uma missão, mas eu tenho a missão de ajudar os cristãos a ter uma consciência de missionário, uma consciência de apostolado. Então, por isso que fala ali para edificação do corpo. Então, além de eu ter o meu chamado ministerial para fora, eu tenho para dentro do corpo, para gerar essa consciência. O apostolado também, ele tem um pouco dos outros 4, né? Ele tem um pouco de todos, justamente por essa questão de sair e de criar novas igrejas, né? E de implantar novos ministérios. Então, ele também acaba desenvolvendo um pouco de cada, né? Porque ele precisa ser um pouco evangelista, ele precisa ser um pouco pastor, ele precisa ser um pouco mestre, ele precisa ter um pouco de tudo. Eu falo assim que o dom do apóstolo é o dom mais multifacetário, como tu falou, né? Tem várias facetas. E as pessoas visualizam o dom do apostolado como se fosse superior, porque ele aparece primeiro na lista. E ele não é superior na realidade. O apóstolo, ele tem um dom que, dentro de uma igreja que ele plantou, tem um prazo de validade. Por quê? Quando tu faz muitas coisas, tu não vai fazer tudo bem feito. Tu não vai fazer tudo bem feito. Então, quando o apóstolo começa uma igreja, e a gente vê nos dias de hoje pessoas que têm o dom do apostolado, ela não consegue permanecer depois muito tempo numa igreja que ela plantou. Ela começa a ter um desgaste. Por quê? Porque ela não tem um perfil tão pastoral. E a igreja precisa de um perfil pastoral. Ela não tem um perfil tão de mestre. E a igreja precisa de um perfil de mestre. Então, a pessoa, ela tem uma graça para fazer tudo, mas ela não vai ser aquela pessoa que vai conseguir fazer tudo. Por um tempo ela vai conseguir, porque ele tem dos outros 4. Né? Agora, as pessoas quando olham sempre assim, não, é o dom mais completo que tem. E não é. Porque a plenitude de um dom não tem a ver com o que ele pode fazer em grande escala, tem a ver com o que ele faz bem feito dentro da função dele. Né? Então, isso é uma coisa que as pessoas pensam. Eu sempre ouvi que o dom do apostolado era o melhor dom, era o maior dom. E não tem nada a ver com melhor ou não, tem a ver com função. Né? Os dons têm a ver com função, não com escala de valores. Né? Mas tem essa questão dos outros 4 envolvidos. Tem a questão. Como ele também é evangelista, e aí ele é tudo nisso. Tá, o nosso próximo da lista aí é o pastor? Não. Profeta. Profeta. Bem, aí entra uma outra questão. Né? O que eu mais acho interessante nos cristãos é que eles não estudam a Bíblia e acham que sabem as coisas a respeito da Bíblia. E isso é muito triste, né? Porque a maior parte dos erros que a gente vê e de pessoas que se afastaram do corpo de Cristo é porque cristãos pensavam que sabiam, agiam de acordo com que pensavam que sabiam e acabaram fazendo um monte de burrada. O que é profeta dentro da igreja? É diferente do ministério do dom profético que está lá em Coríntios. É diferente. O ministério profético dentro da igreja aqui, fazendo parte dos 5 ministérios, ele tem a ver com alinhamento. Então, o que uma pessoa que tem um dom profético ministerial dentro da igreja, ela faz? Ela traz alinhamento para as pessoas. O que é alinhamento? Ela pega a verdade estabelecida, que é a palavra, e de uma forma profética ela vai conduzindo, alinhando, mostrando, revelando para as pessoas. Então ela percebe no meio da igreja algo que está saindo fora da verdade. Então ela tem uma graça de ter uma visão, uma revelação e uma habilidade de comunicação para falar para as pessoas, olha, nós estamos errando nisso aqui. Isso aqui não está sendo certo, vamos voltar para a linha. Até porque eu acho que a questão da habilidade de falar é o mais importante, né? Porque não é só tu ter a percepção ou Deus te revelar alguma coisa, mas o ter essa habilidade de falar, a forma com que tu te expressa para as pessoas. Porque assusta muitas vezes, Sim. né? Tu chegar assim, Deus me disse. Não, tá, mas como assim? Mas aí o que acontece? Quando as pessoas usam esse Deus me disse, elas estão usando conforme os dons espirituais. Entendeu? Porque aí entra no dom de profecia ligado à revelação, né? Que são
a gente vai ver depois os dons espirituais, porque são dons que eles têm forma casada de agir, que é o dom de revelação, o dom de palavra profética e o dom de palavra de conhecimento. Eles são uma trinca, né? São 3 dons que funcionam de uma forma parecida. Quando fala de ministério, aqui de dom ministerial, de palavra profética, de profecias, ser um profeta, está falando da pessoa que serve a igreja. Então, a habilidade de comunicação é necessária. Porque se ele não conseguir, as pessoas não vão ouvir. E ele não vem dizendo assim, Deus me falou, ele vem mostrando, através das escrituras, aquilo que está de errado no meio do povo. E muitas vezes a pessoa que tem um ministério profético, ela não vai usar o púlpito. Ela não vai usar. Mas ela vai ser uma pessoa no meio da igreja, que vai ajudar a liderança da igreja, ou fazer parte da liderança da igreja, e vai trazer uma clareza. Então, essa clareza é uma clareza muito especial do ministério profético, que poucas igrejas têm. Muitas igrejas têm pessoas com dons espirituais de profecia, mas não têm o dom ministerial de ser um profeta. E isso eu acho que é uma das grandes carências na igreja, essa maturidade do dom de ser um profeta no meio da igreja. E sempre os 2 pilares que eu falei, eu tenho de comunicar algo, de ver algo, e eu tenho de ajudar as pessoas. O ministério profético dentro da igreja, ele vai trazer uma consciência profética para o povo. E o que é isso? O povo vai ter os olhos abertos para as questões espirituais. Então, quando nós temos na nossa igreja uma pessoa que tem esse ministério, e tem uma maturidade no ministério, a gente vai ver que a igreja toda, ela cresce nisso. Aí a gente volta porque o apóstolo Paulo falou aqui em Efésios, para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Então, os cristãos começam a ver. Infelizmente, poucas pessoas buscam esse dom ou têm esse dom latente em exercício, porque as que têm, elas não sabem usar. E aí também é um outro problema da igreja. Nós não sabemos treinar as pessoas de acordo com os 5 dons. Nós treinamos as pessoas para fazer uma parte dos 5 ministérios e o resto são os dons espirituais. Então, isso a gente precisa ver. Uma das coisas que eu vejo na tua irmã, né, na Stephanie, ela tem muito a questão do dom profético. Ela tem isso, ela consegue perceber, ela consegue falar. Ela não fala publicamente muitas vezes por causa da questão dela, mas ela sempre vem e conversa comigo, tal coisa. É uma percepção diferente. E é uma forma de mostrar as coisas diferentes. Então, isso eu vejo nela. Mas eu vejo em poucas pessoas isso. Eu fui entender a questão do ministério profético na prática quando eu fui a Itajaí e conheci, depois me tornei amigo do Nilson Júnior, né? E eu vi um cara que não subia no púlpito, raramente subia no púlpito para pregar, mas toda vez que a gente sentava na mesa ou sentava a equipe, eu participei de algumas reuniões da equipe ministerial da igreja deles, ele sempre tinha uma palavra. Ele sempre falava, está acontecendo tal coisa, eu acho que isso aquilo não é legal. E ele vai trazendo uma consciência, né, profética. E aí, a liderança, os pastores líderes pegavam e usavam aquela revelação dentro das ministrações. Então, os 5 dons fluindo ali, muito bacana. Então, eu acho isso muito bacana. Vou dar um outro exemplo da tua irmã, né? Esses tempos, ela pegou e chegou para mim e falou, olha, eu acho, baseado nela, me deu os fatos, que a gente tinha que falar sobre esse assunto. Aí eu parei, pensei, falei, é verdade, então vamos falar sobre isso, vamos fazer uma série de pregações sobre esse assunto. Essa consciência profética a gente precisa ter porque faz parte do ministério profético. Legal. Então, para quem não sabe, Stephanie, a esposa do pastor Anderson, é minha irmã. A gente não falou isso no começo, né? Eu não falei. Aí está aqui tua irmã, mas né? Bom, então depois do apóstolo, profeta e evangelista. Isso aí. Também sempre nos 2 pilares. O evangelista, ele é uma pessoa que tem uma habilidade sobrenatural e ao mesmo tempo natural de pregar o evangelho, de conduzir as pessoas a Cristo. Puxou o assunto falando da chuva, já está falando de Jesus. É a Louise. A Louise é assim, onde vai ela tem uma habilidade natural que é casada com um dom sobrenatural, que é o dom ministerial. Então, ela consegue facilmente conectar histórias, assuntos e levar a pessoa a entender sobre Jesus. Esse é o dom do evangelista. Tanto em pequenos grupos, no 1 a 1, ou em grupos maiores. Ela tem essa facilidade de mostrar Jesus através já de um contato que tem com a pessoa.
Se vocês assistirem um Billy Graham no YouTube, vocês vão ver a forma que ele pregava o evangelho. Ele era um evangelista. Ele prega o evangelho com uma conotação diferente, que é simplesmente sempre conduzindo as pessoas a Cristo. Sempre, sempre, sempre. Às vezes a pessoa que não tem o dom de evangelismo, ela pode falar 20 milhões de vezes, mas chega um evangelista, fala uma vez, a pessoa, tá, entendi. Exatamente, exatamente. E aí existe o segundo pilar, que eu acho que é onde a gente também sempre padece, que os nossos evangelistas, ou eles não têm habilidade, não desenvolveram, ou a gente não permitiu e não treinou eles para eles que desenvolvessem a habilidade de ensinar os outros a fazer aquilo que eles fazem. Lembrando, cada dom ministerial é para eu fazer e para eu ensinar a fazer. Sempre, é sempre os dois pilares. O grande problema é que os evangelistas, eles não têm consciência, muitas vezes, daquilo que eles fazem. É tão natural, flui tão facilmente, que eles não pensam sobre aquilo. Já sai. E aí, como eles não têm essa consciência, eles não pensam sobre isso, acontece que eles não sabem como ensinar. Eles não sabem como ensinar. E aí, o nosso papel como igreja é de ajudar esses evangelistas a saber ensinar. E aí, para quê? Para que, novamente, o corpo, a igreja, seja fortalecida. E a igreja se torne uma igreja evangelizadora. A igreja tem que ser uma igreja apostólica. Ela tem que ser uma igreja profética. Ela tem que ser uma igreja evangelística. Ela tem que ser os 5 ministérios como um todo. E eu acho que, assim, nós passamos por uma dificuldade com essa questão do evangelismo, porque tem aquelas pessoas que têm naturalmente esse dom, e muitas vezes também não percebem, né, que conseguem falar do evangelho, falar da obra de Jesus com muita facilidade, com muita clareza, mas que não se dão por conta disso. Sabe? E eu acho que a nossa maior deficiência é isso, é a pessoa que não se dá por conta disso. Ou que, por inúmeros motivos, está ali, tipo, mas está tudo bem, eu faço ali do meu jeito, eu não preciso compartilhar com outras pessoas esse dom, eu não preciso ensinar a outras pessoas a ter esse dom. Ou, né, eu estou convidando todo mundo para ir na minha célula e está tudo bem. Na verdade, não. Né? A gente está passando agora nesse segundo semestre do ano aqui em Cachoeirinha, justamente um semestre de evangelismo. E eu noto uma carência de pessoas que queiram evangelizar. Né? Então, eu tenho noção de que esse não é o meu dom. Né? Eu tenho noção, mas isso não quer dizer que eu não posso fazer. E eu acho que essa consciência falta também. Não, eu não tenho esse dom, então está tudo bem, eu não preciso evangelizar se eu não tenho esse dom. Esse é um dos maiores pecados dos cristãos. Porque o cristão, ele começa a dizer assim, já que eu não tenho esse dom, não é minha responsabilidade. Mas aí a pessoa não entendeu o texto que a gente acabou de ler. Que os ministérios existem para ajudar a favorecer o corpo de Cristo. Então, estamos num semestre de evangelismo. Se só deixar os evangelistas evangelizarem, não vai ser o corpo de Cristo trabalhando, vai ser apenas algumas pessoas. Tem coisas que a gente não tem habilidade, a gente não tem a maior capacitação, mas faz parte do corpo. E se nós somos corpo, nós somos um. E se nós somos um, nós vamos fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mesmo que seja o dom de outro, mas eu estou junto com ele. Mesmo que seja o dom de outra pessoa, mas o corpo aqui decidiu, nós vamos evangelizar. Todo mundo tem que abraçar a causa. Se há desculpa de, não é o meu dom, há na realidade uma infantilidade. Porque as pessoas que usam essa desculpa de esse não é o meu dom, não compreenderam o que as Escrituras falam. É simples. É simples. É um cristão infantil. Por quê? Porque a Bíblia fala uma coisa e a gente usa desculpas para não fazer aquilo. É igual a Loísa, vamos usar o exemplo da Loísa mais uma vez. A gente pede ela para fazer uma coisa, ela fala, não quero fazer e tal. Criança faz isso. Imaturidade faz isso. Agora, um cristão que está comprometido com Cristo, que ama Jesus, ama a igreja de Jesus, mesmo que não seja o dom dele, ele vai fazer o esforço. E aí, se a gente tem pessoas junto que tem o dom, vai facilitar esse processo. Não quer dizer que vai ser um mar de rosas, mas vai facilitar isso. Bora lá. Eu acho que é bem isso, assim, é a somatória. Né? Não é o meu dom. Não é meu dom, mas isso não quer dizer que eu não posso me esforçar. E não tem só uma forma de tu fazer isso. Né? Eu tenho outras formas de incentivar, de apoiar. Né? Talvez eu tenha vergonha, por exemplo, de ir até alguém para puxar um assunto, né, e tal, não sei o quê.
mas eu posso orar e eu posso incentivar alguém que faça isso. Então, acho que ser corpo, que nem está falando, é mais do que eu ir lá e fazer, mas eu tenho outras formas de fazer isso também, né? Mas aí existe uma coisa, Samu, que é o seguinte. Se a igreja decidiu junta viver algo, não tem desculpa, não é o meu dom, entendeu? Não tem desculpa assim, não, eu não tenho essa habilidade, eu não... Não, se a igreja decidiu, nós vamos viver isso, é toda a igreja. E aí não tem... Porque quase sempre as pessoas usam os dons para dar desculpa. Não para fazer algo, mas para dar desculpa. Não é o meu dom, eu não tenho essa habilidade, eu não faço dessa forma, o pastor sabe... Eu quero Sim, eu te dizer entendi. é justamente isso, né? Às vezes, tu não vai ser a pessoa que vai botar a mão na massa, mas tu tem outras formas de incentivar. Tu pode orar, tu pode ajudar aquela pessoa em jejum, em oração, tu pode treinar. Né? Tu tem outras formas de exercer aquele mesmo dom. Né? Não precisa necessariamente eu vou ir lá na rua, na sinaleira, com um cartazinho Jesus te ama. Não, mas eu posso... incentivar, eu posso ajudar, eu posso financiar, tem outras formas de fazer isso também, né? E também entender os processos que a igreja produz, né? Vamos dar um exemplo assim, casas de paz. Casas de paz é uma ferramenta para qualquer pessoa fazer. Eu não tenho um dom evangelístico, eu não vou fazer casas de paz. Sinto muito, está perdendo uma grande oportunidade de crescer espiritualmente. Né? Por quê? Porque casa de paz é para todo mundo fazer. Jesus mandou os 70 de 2 em 2 visitar as pessoas. E o que acontece? Dos 70, todo mundo era evangelista? Claro que não. Então, como Jesus pega 70 pessoas que uma boa parte não era evangelista e manda eles? Porque tem algumas coisas que não tem a ver com o dom ministerial, tem a ver com o ministério de Jesus. Entendeu? Tem a ver com o ministério. Nós estamos aqui para ganhar, evangelizar, ganhar, discipular, treinar e fazer todo o processo com as pessoas. E isso é todo o corpo. Lógico que, como a Samu falou aqui, poxa, tem coisas que eu não tenho habilidade, entendeu? Eu não tenho habilidade. Eu não sou um evangelista nato, não sou. Não é o meu dom ministerial, mas eu sei evangelizar. E eu sei conduzir as pessoas a Cristo. Sabe por quê? Porque eu estudei para isso, eu me dediquei para isso. Eu li, eu fui em seminários, eu aprendi a fazer o processo todo. Por quê? Porque eu sei que, como cristão, é a minha função. Mas aí se tem alguém junto comigo que tem o dom evangelista, eu vou deixar a pessoa falar. Se eu estou como uma dupla minha, no caso de paz, que a pessoa é evangelista, deixa ela conduzir. Eu vou estar ali de apoio, eu vou estar ali para somar, para ajudar. Agora, não tem ninguém, bem, eu assumo responsabilidade. Eu assumo responsabilidade. E é isso aí. É isso aí, a gente precisa, né, ter essa noção. Né? Eu preciso fazer também. Bom, depois, então, do evangelista é o pastor. É o pastor. É o pastor. O pastor é o mais fácil, Só né, que não. de entender, não de trabalhar. É o mais fácil, só que não. Eu vou dar assim, o exemplo do ministério pastoral. Todos aqui são graças de Deus e capacitação de Deus, mas eu acho que o ministério pastoral ele tem algo a mais. Né? Por quê? Porque todos os outros, eles são temporais dentro da ação no pilar 1, que é eu fazendo. Porque o apóstolo ele vai para um lugar, ele planta a igreja. Quando ele planta a igreja, aí ele começa a fluir nos outros 4 dons. E o que acontece? Ele já não está mais um tempo ali. O evangelista, ele manifesta o dom pregando, agindo. Agora, a pessoa que tem o ministério pastoral, ela está sempre ali. Ela está sempre inserida totalmente na vida da igreja. E quando isso acontece, as pessoas acabam entendendo que a pessoa do pastor, a função pastoral, o dom ministerial do pastor, ele apenas serve para cuidar de pessoas. E não é isso. O dom pastoral serve sim para cuidar de pessoas, mas serve também para ensinar a igreja a ser uma igreja pastoral. A gente tem que entender que todos os 5 ministérios não funcionam numa pessoa. Funcionam através de uma pessoa ou de algumas pessoas para a capacitação da igreja local. Então, o pastor, além de ter todo o seu trabalho de cuidar de pessoas, ele tem que ensinar as pessoas a cuidar de pessoas. Mesmo que aquela pessoa tenha o dom do evangelista.
Mesmo que aquela pessoa tenha um dom profético, mesmo que aquela pessoa tenha algum outro dom ministerial, o mestre, ela vai ser ensinada a ser pastor. Porque todos nós precisamos ter a habilidade dos 5 dons ministeriais, mesmo que a gente tenha um só. Então, o pastor ele tem esse trabalho. O que acontece muitas vezes? A igreja, por ver que um pastor é bom, ela sobrecarrega o pastor. Ela fala assim, não, nós temos um pastor que é muito pastor, então a gente não precisa ser pastor junto com o pastor. E é uma falha. Por quê? Porque, como nós lemos no texto, o dom ministerial serve para aperfeiçoar o corpo. Então, o corpo tem que ser pastor também, como aquela pessoa, aquelas pessoas dentro da igreja são pastores. Não, e um erro muito comum das pessoas acharem que ser pastor é pregar, né? Ser pastor é orar com as pessoas no final do culto. As pessoas têm esse erro comum de achar que o dom ministerial de pastor é só aquele O que aparece. 5% que aparece, né? Quando, na verdade, é muito mais profundo que isso. O pastor é aquele que vai cuidar das ovelhas, que vai correr atrás daquela uma que se perdeu, que vai ir mais além de olhar o rebanho e ver se está todo mundo saudável, todo mundo gordinho, né? Então, o pastor ele vai além daqueles 5% que é aqui pregar e orar com as pessoas, né? As pessoas acham que o pregador é pastor, e não. Eu conheço muitos bons pregadores que não são pastores. São mestres, são profetas e apóstolos, mas não são pastores. Né? Então, muitas igrejas até cometem esse erro de ungir pastor uma pessoa que é um bom pregador. E aí tem um monte de gente com o nome de pastor que não tem a função ministerial de pastor. É apenas um reconhecimento de liderança, mas não é de fato um pastor. E tem muito pastor que tem o dom ministerial dentro da igreja que nunca vai ser um pastor da igreja. Tem pessoas que têm uma facilidade pastoreal das pessoas, mas ela não tem o dom para ser parte da liderança pastoral da igreja. E tudo bem, isso acontece. E a gente reconhece muito quem tem o dom pastoral, por exemplo, numa célula. Exato. Porque é aquela pessoa que se destaca dentro da célula por cuidar das outras pessoas, por se preocupar, por mandar uma mensagem, como é que tu tá? Olha, reparei que tu não veio no culto 2 semanas seguidas, tu tá bem, precisa de alguma coisa. Essa pessoa que exerce esse dom dentro de uma célula, por exemplo, é pastor. Com certeza. Ela tem o dom, ela tem o dom ministerial de pastor. Só que, infelizmente, as pessoas acham só quem está no púlpito tem algum dom. Né? E não é isso. Ou, se eu tenho o dom pastoral, eu vou precisar ser ungido, então, pastor de uma igreja. Muitas vezes não, porque não é só o dom pastoral para tu ser líder de uma igreja. Tem várias outras características e questões que até o apóstolo Paulo escreve sobre isso. Então, não é assim, eu tenho o dom pastoral, eu vou ser pastor de uma igreja. Eu tenho um dom profético, eu vou ser pastor de uma igreja. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Uma pessoa pode ter um dom de pastor, de ser um pastor dentro de uma igreja local e não ser o pastor da igreja local. Então, saber o seu lugar também e saber as habilidades que você tem e as capacidades, não só espirituais, mas também psíquicas, emocionais e tudo mais, isso é fundamental. E como tu falou desde o início, né? Exercer o dom que tu tem onde tu estás. Exatamente. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho o dom pastoral, então eu vou exercer esse dom pastoral só quando eu chegar lá para pregar no púlpito. Mas esquece que o Ministério Infantil precisa de pastores, o Ministério de Adolescentes precisa de pastores, os jovens precisam de pastores, né? São ministérios que ficam mais escondidos muitas vezes, né? E as pessoas não querem ir lá exercer o dom, né, nesse momento. Mas a célula precisa de pastor, né? E todos os ministérios da igreja precisam de pastores ali, que, como tu falou, muitas vezes não vão chegar a ser ordenados pastores, porque também não é o plano de Deus para a vida daquela pessoa. Exato. E a pessoa precisa entender isso. Eu tenho um dom pastoral, né? Eu tenho um dom ministerial para pastor, mas eu vou exercer esse dom no ministério que Deus me chamou para... É isso aí. E aí tem aquela, tu falou agora e
e tem que deixar muito claro essa diferença entre o dom ministerial e o chamado pastoral, né? O chamado pastoral é quando Deus te chama e fala, ó, você vai assumir uma função de liderança como pastor, de uma igreja. Ou, não sendo pastor presidente, mas sendo pastor da equipe também, né? Isso é uma coisa. Ter o dom ministerial é outra. E como tu falou, quem tem o dom vai exercer em qualquer lugar. Tem pessoas que, como tu falou, querem púlpito. Querem púlpito. E assim, vamos à nossa história, né, Samu? Eu comecei adolescente liderando gente aqui na igreja, né? Com 16 anos eu já era líder. Eu fazia parte do grupo de liderança de jovem e era líder de adolescentes num projeto que a gente tinha ali na Navegantes, que era todos os sábados de tarde. Então, desde os 16, eu estou liderando gente. Depois líder de célula, supervisor de célula, fazendo parte de todo o movimento dos jovens aqui e tudo mais. São anos liderando gente. Anos liderando gente. Aí eu fui ser pastor em Fátima do Sul, eu fui ser pastor depois, eu e a Stephanie, claro, em São Leopoldo. E aí foi a primeira vez que eu preguei na Seara Cachoeirinha. 7 anos de liderança na igreja. Eu já, claro, estava liderando outra igreja e foi a primeira vez que eu preguei na Seara Cachoeirinha. E sabe que, parando para pensar, eu nunca tinha assim desejado pregar na Seara Cachoeirinha, porque eu estava satisfeito com a minha função de liderança nos jovens, nas células e tudo mais, eu estava satisfeito. Então as pessoas acham assim, não, eu tenho um dom pastoral, eu tenho um dom disso, então eu vou ter que ir lá em cima, eu vou ter que pregar. Eu quero é pregar. Cara, a função de liderança, a maturidade no dom vai fazer você ser satisfeito com aquilo que você está fazendo. Quando você sabe que você tem a percepção, a clareza do seu dom, você vai estar satisfeito daquilo que você está fazendo e as coisas depois só acontecem. E é bem que assim, pregar é o de menos. Exato. Né? Porque muitas vezes a gente nem... a gente que prega esquece de dizer, de mostrar que quando a gente chega ao momento de pregar no púlpito, a gente depende 100% do Espírito Santo. Né? E da capacidade que ele nos dá e de realmente trazer uma palavra. Né? Então, eu já foi diferente. Né? A minha primeira pregação aqui na igreja, eu tinha 12 para 13 anos, e foi horrível, foi uma experiência horrível, mas foi um abrir de olhos, assim, porque eu me imaginava de uma forma diferente, né, exercendo um outro dom, um outro chamado, um outro ministério. E a partir dali que eu comecei a pensar que pode ser que talvez Deus tivesse me chamado para o ministério pastoral. Uhum. Né? E aí, a partir daquela primeira pregação ali, que eu comecei a entender, né? E aí, claro, passei por outros momentos, né? De Deus ter que dizer para mim, assim, estou te chamando para o ministério pastoral, para conseguir entender. E o processo de chegar até o ministério é longo. Ele não é assim, hoje eu tenho um chamado pastoral, amanhã eu vou começar a pregar. Não é assim. Né? Ou amanhã eu vou ser ordenado pastor. Não, tem todo um tempo, tem todo um processo. Né? E se a gente for olhar os profetas, os reis, as coisas na Bíblia, toda a história, eles tiveram esse tempo, né? Então, Moisés, que foi o maior líder da história do Antigo Testamento, do povo de Israel, ele teve que ser criado no palácio, e aquilo foi... 80 anos, Samuel. O ministério dele, o ser criado no palácio fez parte da educação, da personalidade dele. Sim. E da construção de quem ele seria. Depois, mais 40 anos vivendo no deserto, né, que também fez parte da construção para que ele pudesse ser o líder que ele foi. Então, 80 anos de construção para poder chegar onde ele... Né? E ainda assim, quando ele estava lá, ele viu que não conseguia muita coisa. É assim, a gente precisa entender isso, bem o que tu falou do processo. E mesmo assim, quando acontecer algumas coisas, a gente vai dizer assim, cara, eu não estou preparado para isso. E aí vem a questão que tu falou da dependência do Espírito Santo.
Aí fala, ó, Espírito Santo, tu me colocou nisso aqui, tu precisa me ajudar a resolver. Tu precisa me ajudar a resolver essa parada. Bom, e o último, né, porque pra gente não se alongar muito, o último é o dom de mestre. Exatamente. Volto a falar dos 2 pilares. O mestre é alguém que ensina muito bem, que ele tem um conhecimento, uma clareza, uma revelação das Escrituras e transmite isso muito bem. E segundo, ele ensina as pessoas a ensinar as Escrituras. A maior parte dos mestres que eu conheço, falar assim, da regra 80-20, 80% conhecem muito, mas não sabem ensinar, e nem sabem ensinar os outros a ensinar. 20% sabem, então, a ensinar e ensinar os outros a ensinar. O que é ensinar os outros? É trazer a palavra com uma revelação divina, onde as pessoas compreendam e consigam colocar aquilo que ele ensinou em prática. O segundo pilar é ensinar as pessoas com uma clareza e uma facilidade para que as pessoas consigam transmitir aquilo que elas aprenderam. Então, a maior parte dos cristãos, eles escutam, mas eles não sabem replicar. E quando eles replicam o conhecimento, a gente vê que sai muita coisa que não tem a ver com aquilo que foi ensinado. Eu vou contar um exemplo de uma coisa que aquilo me chocou muito. Eu estava pregando uma vez, ainda era lá em São Leopoldo, e eu estava pregando e estava falando sobre o amor de Deus e a oportunidade que Deus dá de tratar com as pessoas, mesmo as pessoas não sendo tão boas assim com a gente. Eu estava falando sobre isso. No final da pregação, uma pessoa veio e falou, pastor, eu entendi tudo hoje. Eu fiquei feliz, né? Abri o sorriso e falei, nossa, que bom. Até medo quando as pessoas dizem que isso. bom. Aí ela falou, eu entendi que não adianta. As pessoas assim não valem a pena. Não valem a pena a gente dar uma segunda chance, amar. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu falei, cara, eu disse totalmente ao contrário. Eu disse totalmente ao contrário. A gente sempre vai ter essa guerra, né, de transmitir uma palavra de Deus e as pessoas entender aquela palavra ou não. Mas a gente sempre precisa se aperfeiçoar nisso. E o mestre, ele se aperfeiçoou e ele é bom nisso. E depois dessa situação, comecei a pensar o quanto mais eu podia ser claro nas minhas pregações. E, segundo, ele ensina as pessoas. Ele ensina as pessoas a ensinar. As pessoas sabem, quando elas abrem a Bíblia, elas sabem abrir a Bíblia e falar da Bíblia. Mas o que a gente vê hoje é uma carência de verdadeiros mestres na igreja. A gente tem apóstolos, a gente tem profetas, a gente tem evangelistas, a gente tem pastores, e a gente diz que tem mestres, mas a maior parte dos mestres, quando abrem a boca, dá vontade de sair correndo. É porque eu acho que o dom de mestre ele é muito camuflado. Né? As pessoas elas têm dificuldade de entender. Não, eu tenho um dom de mestre. E eu, particularmente, consigo ver fácil quando alguém tem um dom de mestre, porque aquela pessoa ela tem uma profundidade, que nem tu falou, né? Uma profundidade no entendimento da Escritura. Uhum. E ela vai falar coisas que tu pensa assim, nunca pensei sobre isso. Uhum. Já li esse texto milhões de vezes e eu nunca pensei sobre isso. Uhum. Né? Então, a pessoa que tem o dom de mestre, ela vai e ela vai fazendo uma conexão entre um texto e outro de uma forma muito clara. Só que, às vezes, a pessoa acaba... eu vejo que é um certo defeito, muitas vezes, é que eu preciso provar aquilo que eu estou falando. Uhum. Né? E começa a catar texto, porque eu preciso provar aquilo que eu estou falando. Né? E, às vezes, se torna uma pregação cansativa, porque tem muito, muito conteúdo. Mas é justamente disso, é do afinar o dom e de tudo desenvolver para conseguir explicar. Não, isso aqui quer dizer isso aqui. E fim. Exatamente. Né? E a questão do dom do mestre é que ele pouco vai pregar. Uhum. Porque a pregação ela tem um foco. A pregação tem um foco da exaltação de Cristo, da exposição das Escrituras. Claro, faz parte do processo de ensino. Mas o mestre é aquele que vai numa roda, sentar, botar a Bíblia na mesa e vai começar a conversar com as pessoas e falar, é assim, assim, assim que funciona. É desse jeito. Lê esse texto, olha o que ele está falando. Ele vai expondo as Escrituras e revelando aquilo que está ali entre as linhas. Só que poucos conseguem fazer isso. Por causa eu falo assim,
do conhecimento sobrecarregado. A pessoa sabe tanto, e aí entra naquilo que ele falou, e ela começa a expor como se todo mundo entendesse aquilo que ela entende. O mestre, ele tem a habilidade didática, ele consegue falar, ele sabe comunicar, ele sabe trazer exemplos que vêm para a realidade. E isso é muito importante, por quê? Porque se não houver mestres nas igrejas, Satanás entra e faz a confusão. Tem duas coisas que para mim que são a blindagem da igreja desses 5 dons. É o dom profético, que traz revelação e alinhamento, e o dom de mestres, porque traz base. E aí quando entra falsas coisas, ideias erradas, qualquer coisa, tem essas duas bases muito fortes que previne a igreja. Uma igreja saudável, ela se previne de ações de Satanás. Então, quando o profeta está fluindo na igreja, o ministério profético, né, os profetas da igreja fluem e os mestres fluem, nós nos tornamos muito mais fortes e muito mais blindados para a ação de Satanás. Aí volta aquilo, é edificação do corpo. O mestre tem que edificar o corpo. Sério, eu fico apavorado. Esses tempos, eu comentei até aqui o dia que eu preguei na vigília, que eu estava numa célula, e nessa célula tinha várias pessoas já cristãs há muito tempo. E aí o que acontece? A gente estava falando sobre o Espírito Santo. E quando eu perguntei, perguntaram sobre o Espírito Santo, eu estava quieto olhando, as pessoas começaram a falar. E grande parte do pessoal da minha igreja que estava ali, começou a falar umas coisas que eu fiquei olhando. Eu falei, cara, não tem nada a ver isso. Porque tem uma grande questão sobre o Espírito Santo. Ele dá dons, ele age, mas ele é uma pessoa. Então as pessoas falam assim, o Espírito Santo é um vento, é um fogo, é um arrepio, é um calor. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele produz essas coisas. E o mestre, ele tem esse papel. Quando eu identifiquei, eu não me acho um mestre, Mesmo que eu gosto de estudar, gosto de falar. Quando eu identifiquei alguns meses atrás isso, e aí foi a tua irmã que identificou e a gente conversou, falei, cara, eu preciso estudar mais a Bíblia com a minha turma. Aí a gente começou lá os grupos discipulados há um tempo atrás, baseado em estudo da Bíblia. E aí é estudar, aprofundar para quê? Para que o povo não se corrompa, para que o povo não se perca, para que Satanás não entre e faça a festa. Né? Porque tem pessoas que elas vêm de uma outra realidade. Vou dar um exemplo assim, os signos, tá? Tem gente que vem com a cultura de signo, amava signos lá fora. E aí se converte, e aí quando ela vê esse texto, ela começa a fazer o seguinte, olha, eu acho que eu sou profeta com ascendência em mestre. Não, eu acho que eu sou, como é que é? Eu sou apóstolo com, eu nem sei o outro termo que se fala, com ascendência em mestre, ou em evangelista. Começa a trazer umas coisas lá de fora, misturando com as coisas da palavra. E se a gente não tem mestres, para dar uma base, quando a pessoa entra, ela vai espalhar isso para mais gente dentro da igreja. E mais gente vai estar repetindo aquilo que ela falou. E ela vai estar usando, não, foi Deus, olha, eu entendi isso, eu li o texto aqui e entendi que eu sou apóstolo, mas eu tenho uma ascendência em evangelista. Não existe isso de ascendência, mas as pessoas acabam trazendo a cultura de fora para dentro. E como não tem uma base gerada pelo ensino, pelos mestres dentro da igreja, a coisa cai, a coisa vai ao chão. Amém. Então, para finalizar, né, o que a gente pode dizer para as pessoas, como é que, rapidinho, né, para finalizar, como é que eu descubro, eu encontro esse meu dom? Perfeito. Primeira coisa é buscar, é pedir para Deus, Senhor, eu quero. Você pode orar por um dom? Pode orar por um dom específico. Deus, eu quero o dom de mestre, eu quero o dom disso. Agora, se Deus vai te dar, é outra coisa. A primeira coisa você busca. A segunda coisa é entender, se você tem o Espírito de Deus, você flui num dos 5 dons ministeriais, todo cristão. Não tem um cristão que não tem um dom ministerial. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E todo cristão, Jesus nos ensinou isso, o apóstolo Paulo reforçou, todo cristão, ele tem o quê? Ele tem uma função dentro do corpo. Nós somos corpo. E quando a gente tem essa função, o que acontece? Nós temos um dom. Aí a gente precisa garimpar esse dom.
que é garimpar? Beleza, eu tenho um dom. E aí eu começo a orar, buscar no Espírito e começo a entender as habilidades que eu já tenho. Eu já começo a atender. Se eu vou percebendo que eu tenho algumas habilidades, o cara que é evangelista percebe que é evangelista, a gente percebe que é evangelista. Ah, mas eu não consigo identificar, então converse com a sua liderança. A sua liderança vai ajudar a identificar. Funções do pastor também é essa, Exatamente. né? É ajudar a descobrir o teu dom e a te encaixar num ministério, Exato, numa ação. Para exercer, né? Exatamente. Então, eu não consigo ver, então converse com a sua liderança. A sua liderança provavelmente já percebeu ou vai perceber. Eu sou novo ainda. Bem, isso é novo ainda, vai surgir isso, mas você tem um processo de solidificação, de consolidação primeiro. E dentro desse processo aí vai surgir também. Os novos convertidos chegam assim, eu quero servir, então sirva em tudo. Eu não sei qual é o meu dom, então sirva em tudo, faça tudo. Vai testando. Exato. Começa, né, na cantina e vai indo. Exato. Testa em tudo, sirva em tudo. Porque a manifestação do dom ministerial está no servir. Porque ele é feito para servir. Então você vai servindo no corpo e vai surgindo aí a questão do seu dom pessoal. E lembrando que é sempre uma obra do Espírito, não são talentos naturais apenas. É obra do Espírito na nossa vida. Amém. Então, muito obrigado por estar com a gente até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse link para que mais pessoas possam falar e ouvir sobre esse tema. Que Deus te abençoe.